Olá pessoal, professor Wendel, iniciando mais uma aula de Geografia. Hoje trabalharei com vocês, tá? Conteúdos específicos para o Enem 2021, ok? Onde eu escolhi aí os 8 conteúdos mais cobrados nos últimos anos. São aqueles, né, frequentes, questões que estão vindo aí praticamente todos os anos. Então, são 8 assuntos que vocês não podem deixar de fazer uma revisão, né, de dar uma analisada nesses tópicos. E o primeiro conteúdo a ser trabalhado, ok, nessa aula, nada mais, nada menos do que os problemas ambientais. Lógico, quando a gente se refere a problemas ambientais, nós temos aí muitos tópicos, né, para serem trabalhados, ok? Escolhi aí 5 dos principais problemas. O primeiro deles refere-se ao quê? A poluição do ar e as mudanças climáticas. Pessoal, esse aí é um dos tópicos, tá, mais importantes, né, que nós temos. Várias conferências, né, estão ocorrendo, ok? Temos o Acordo de Paris, que é um dos mais atuantes na atualidade, ok? Mas vamos lá começar. Os problemas ambientais são decorrentes principalmente de 2 fatores. Quais seriam esses 2 fatores? O crescimento da população e o desenvolvimento da sociedade. E aí podemos citar, por exemplo, né, a questão da Revolução Industrial ou das revoluções industriais, que elas têm uma importância muito grande nesse contexto. Com a Revolução Industrial, você tem o quê? A mudança do meio natural para o meio técnico. E nas últimas décadas do século XX, entramos no meio técnico, científico e informacional, segundo, lógico, o nosso grande geógrafo Milton Santos. Então, os problemas ambientais são decorrentes principalmente desses fatores: o crescimento da população e o desenvolvimento da sociedade. Por isso mesmo, as questões ambientais devem ser alvo de atenção, principalmente pelos impactos socioambientais gerados, ok? Devido a isso, então, os problemas, né, os principais problemas ambientais que afetam o Brasil e o mundo são: primeiro, a poluição do ar e as mudanças climáticas. Muito legal, hein? Muito interessante esse assunto, hein, pessoal? Porque isso nos traz, né, entendermos os conceitos, né, em termos de efeito estufa natural, efeito estufa artificial, aquecimento global. Então, a gente deve conhecer esses conceitos, né? O Enem cobra esses conceitos, ele cobra o entendimento desses conceitos. Mas, para entendermos, né, esses 5 principais problemas ambientais, nós vamos trabalhar a problemática, as causas, as consequências e as possíveis soluções para cada um desses problemas, ok? Iniciando, como eu falei anteriormente, a poluição do ar e as mudanças climáticas. Qual seria a problemática desse tópico? Então vamos lá. Significativas alterações no clima do planeta Terra são ocasionadas por questões naturais, por causas naturais e principalmente em decorrência das ações humanas. Ok? E quais seriam as causas, então, dessa poluição do ar e dessa mudança ou dessas mudanças climáticas? Primeiro, a queima de combustíveis fósseis. Pessoal, os combustíveis fósseis são eles as principais fontes de lançamento de gases nocivos ao ambiente. São eles os responsáveis pelo lançamento de gases de efeito estufa. E aí, como eu falei para vocês, que é importante vocês conhecerem os conceitos de efeito estufa natural e efeito estufa artificial, eu vou lhe dizer aqui a diferença entre os dois.
O efeito estufa natural, ele é benéfico, porque ele regula a temperatura na superfície terrestre, retendo o calor necessário para equilibrar a temperatura no planeta e dar condições de vida. Já o efeito estufa artificial é quando o homem interfere nesse fenômeno natural, mas o homem interferindo, ele passa a ser artificial, intensifica o efeito estufa devido ao que? O lançamento de gases nocivos, como o dióxido de carbono, e aí a atmosfera, né, com esses gases, com o lançamento desses gases, passa a reter mais calor do que o necessário, aumentando o aquecimento no nosso planeta. E aí o acúmulo de gases, né, na atmosfera intensifica o quê? O efeito estufa, por reter na superfície o calor proveniente, né, da radiação solar. O agravamento dessa situação faz com que a temperatura média na Terra aumente. E quais seriam as principais consequências? Primeiro, acidificação dos oceanos. Professor, o que significa isso? Com o aquecimento da temperatura, o aumento da temperatura, a água aquece e evapora, permitindo assim que a água se torne mais ácida. Outro problema, desequilíbrio nos ecossistemas, desastres naturais, redução da produtividade agrícola. Aí é fácil entendermos, porque geralmente, né, a agricultura ela depende das condições climáticas. E aí se sofre aí mudanças no clima, lógico que afeta a produção agrícola, ok? E também o aumento da temperatura, ela pode o quê? Provocar a extinção de diversas espécies. E quais seriam as possíveis soluções para isso? Primeiramente, pessoal, investimento em energias renováveis, como energia eólica, energia solar, ok? Essas fontes de energia, elas teriam uma importância e têm uma importância muito grande na matriz energética no futuro, substituir as fontes não renováveis, principalmente os combustíveis fósseis, que são os mais nocivos ao ambiente, ok? Outra possível solução, acordos para diminuição da emissão de gases poluentes, como ocorreu, por exemplo, em 97, com a assinatura do Protocolo de Quioto, aonde se fazia ali necessário a redução em torno de 5,3% da emissão desses gases poluentes até 2012, algo que não foi concretizado, pois as duas grandes potências, né, que seriam responsáveis pela maior emissão de gases de efeito estufa, China e Estados Unidos, parece que não se importaram tanto, né, com as medidas que deveriam tomar para chegar ao objetivo do protocolo. Além disso, preservação da floresta, como também o reflorestamento seriam possíveis soluções. Ok, pessoal? Então aí nós temos, tá, o primeiro tópico, ok, relacionado aos principais impactos ambientais. E qual seria aí, então, o segundo principal impacto ambiental nessa lista? Aqui nós teremos o desmatamento, né? O desmatamento que é algo aí que nos interessa muito como Brasil, né? Pois 2019, 2020, 2021, nós temos aí alguns dados, né, que refletem aí uma preocupação em promover aí de forma mais efetiva o desenvolvimento sustentável, né? Que lógico que é a solução, pois a região ela depende muito do setor agropecuário, do extrativismo mineral, do extrativismo vegetal. Então tem que se buscar aí um equilíbrio entre o desenvolvimento e a conservação do nosso ambiente.
Por esses dados aí, ó, o tamanho da área desmatada na Amazônia em 2021 é superior a 28 mil estádios do Maracanã. Em todo o ano de 2020, o tamanho do desmatamento chegou a 26 mil estádios. Ok? Então tivemos aí já um aumento em 2021, que é algo preocupante, né? Isso se deve a vários fatores, como atividades de mineração, a atividade agrícola, pecuária, ok? A indústria moveleira, né, que é a indústria da madeira aí, que é o extrativismo vegetal. Nesse caso, a Amazônia Legal inclui o quê? O estado do Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá, Acre, Tocantins, Mato Grosso e parte significativa do Maranhão, fora os outros 9 países, né, da América do Sul. Lembrando que em torno de 40% do território brasileiro é coberto pela floresta amazônica. O bioma amazônico ele é extremamente importante, ok? A Amazônia é responsável, né, pela boa parte das chuvas que ocorrem em boa parte do território brasileiro, ok? Mas de forma específica, tá, pessoal? Vamos trabalhar aí a problemática do desmatamento, né? O que significa esse desmatamento? É a eliminação total ou parcial da cobertura vegetal, ocasionando o quê? Um desequilíbrio ao ambiente. E quais seriam as principais causas? Tem aí, lógico, em primeiro lugar, a atividade humana, né, que é a principal causa do desmatamento. Por exemplo, explorar madeira, explorar outros produtos da floresta, criar pasto, expansão da agricultura, ok? A expansão das cidades. Então são vários, né? São várias as causas. Citamos aí algumas delas. E com o desmatamento, lógico que você tem aí as consequências, né? Por exemplo, a retirada da vegetação de um lugar ocasiona o quê? A erosão do solo, diminui a reciclagem de gás carbônico. Por exemplo, falam aí da floresta amazônica, o pulmão do mundo. Não é o pulmão do mundo, mas ela recicla gás carbônico. Por quê? Ela retira toneladas de gás carbônico da atmosfera. Por isso que desmatar e queimar aumenta o problema, ok? E além disso, tá? Essa diminuição da reciclagem, né, de gás carbônico afeta o quê? Diretamente o clima, ocasionando o quê? As mudanças climáticas. E quais seriam, então, as possíveis soluções para isso? Desenvolvimento sustentável, pessoal. Essa questão do desenvolvimento sustentável, ela teve viva pela primeira vez, assim, se discutir de forma concreta sobre o desenvolvimento sustentável, foi no ano de 1992, quando ocorre a Rio Mais 92, ok? Que aí se coloca em pauta o desenvolvimento sustentável, que é, lógico, né, conciliar o desenvolvimento e a conservação dos recursos naturais para, lógico, garantir, né, esses recursos para as futuras gerações, ok? Outra solução seria o quê? Criar leis ambientais ou executá-las, né, como é o caso do Brasil, que tem muitas leis, mas falta executá-las. Por exemplo, cumprir o Código Florestal, aumento da fiscalização para conter o desmatamento ilegal e também monitorar, né, o desmatamento. Hoje temos muitas tecnologias que podem nos auxiliar cada vez mais em relação ao desmatamento, principalmente na Amazônia, no Cerrado, ok? Tranquilo, pessoal? E aí, qual seria então agora o terceiro ponto a ser analisado em termos de problemas ambientais? Opa, fui para o primeiro, para o segundo e agora para o terceiro. Pessoal, poluição da água. Esse é um assunto muito recorrente, tá? Está sendo recorrente no Enem. Outros vestibulares também. Porque existe uma preocupação
com essa problemática da escassez de água no mundo. Entre 2020 e 2021, né, o final de 2020 para 2021, nós tivemos uma crise hídrica, ok? Quem sabe muito bem que, né, uma crise hídrica no Brasil afeta diretamente a questão da geração de energia, né? Por quê? Porque a matriz elétrica nossa depende muito das hidrelétricas. E as hidrelétricas dependem dos rios para os reservatórios. E os nossos rios são predominantemente rios de regime pluvial. Depende do quê? Das chuvas. Então é uma contextualização, é uma interdependência de elementos, né? Que aí a questão da escassez hídrica, né, faz com que haja, né, grandes problemas na geração de energia no Brasil. Mas, lógico, a problemática se estende ainda mais, né, quando a gente leva aí, né, esse problema para um contexto mundial. Qual é a problemática, então, a respeito da poluição da água? Primeiro, a alteração da qualidade da água, tomando-a, né, ou tornando-a, melhor dizendo, prejudicial para o ambiente e imprópria, lógico, né, para o consumo, o que afeta diretamente a manutenção da vida no planeta. E quais seriam as principais causas, né, dessa problemática da água, que é a alteração da sua qualidade? Lembrando, tá, pessoal, que em termos de distribuição de água no planeta, nós temos apenas, né, 2,5% de água doce no mundo, ok? E boa parte dessa água não está na superfície. Uma pequena parcela está na superfície. Por quê? Boa parte está, né, são as águas subterrâneas ou estão nas geleiras. E quais seriam os principais problemas que afetam, né, a qualidade da água no planeta? Por exemplo, o descarte, né, de produtos e dejetos em corpo d'água. Ok? Os corpos d'água, então, eles sofrem muito, né, com o descarte desses produtos, né, com dejetos. A gente tem um grande exemplo, né, aqui na nossa grande São Paulo, né, a grande centro urbano do Brasil, né? O rio Tietê, que durante muito tempo aí foi um rio extremamente poluído, ok? Além disso, ainda tem a questão dos resíduos de atividades agrícolas, agrotóxicos. O Brasil, por exemplo, é um dos países que mais utiliza agrotóxicos no mundo. Ainda tem questão dos produtos, né, dos dejetos domésticos, os industriais, que são lançados, né, na água sem tratamento nenhum, sem um tratamento adequado, ok? E aí, quais seriam as consequências disso? Primeiro, desequilíbrio também no ecossistema. Morte de espécies aquáticas. Proliferação de micro-organismos nocivos e surgimento de doenças. Eutrofização, que significa o quê? Que esses dejetos vão promover, né, micro-organismos que vão diminuir o oxigênio da água. O efeito acumulativo de metais pesados nos organismos. Por exemplo, nós temos um problema sério no Brasil, que é a mineração, né? O que ocorreu, por exemplo, em Brumadinho, né, em Mariana. A questão da Mariana, o Rio Doce, né, que foi contaminado pelos dejetos, né, da queda da barragem, ok? E quais seriam as possíveis soluções para o problema da poluição da água? Primeiro, pessoal, é a conscientização da população, né? Tratamento de esgoto, que é muito carente em algumas cidades do Brasil, ok? Leis que delimitem, né, os parâmetros para descarte dos resíduos, fiscalização e punições severas, ok? Quem sabe se mexer no bolso aí, né, de grandes indústrias, principalmente, de grandes produtores rurais, não há uma maior conscientização, né? Porque o brasileiro só sente as coisas quando mexe no bolso, né?
E aí, pessoal, vamos para o quarto tópico, né, referente aos problemas ambientais. E qual seria ele? Degradação do solo. Outro grande problema que nós temos no Brasil, ok? Olha só o que temos aqui, ó. Isso pode ser ocasionado por fatores químicos, por exemplo, a perda de nutrientes, acidificação, salinização. Fatores físicos, perda de estrutura, diminuição de permeabilidade e etc. E fatores biológicos, diminuição de matéria orgânica. Lógico que isso aí se deve também a vários fatores, né? Como, por exemplo, o cerrado brasileiro, que sofreu uma expansão agrícola, né? Ele tem um solo profundo, tem uma região plana que favorece a mecanização, mas tem um solo muito ácido, que é preciso um processo, né, chamado de calagem. Utilizar, por exemplo, o calcário para diminuir a acidez desse solo e deixar ele apropriado para a agricultura, ok? O solo da Amazônia também era muito ácido devido ao quê? Devido à lixiviação, né, a lavagem do solo que tira boa parte do nutriente, pois predomina na nossa região o intemperismo químico, que é a água, ok? Beleza? E aí, pessoal, vamos tratar, né, de entendermos a problemática da degradação do solo, né? Isso se deve principalmente pela exploração excessiva das pastagens, a utilização, né, de solos para o desenvolvimento de monoculturas, é quando você desenvolve apenas uma cultura, por exemplo, a monocultura da soja, né, em grandes propriedades rurais, ok? A erosão, a compactação do solo, a exposição excessiva a poluentes, ok? E aí nós temos, então, né, vários problemas, né, relacionados à questão da degradação do solo. Mas, lógico que a gente também tem muitas soluções, né? A gente tem aí opções para preservar, conservar os solos, ok? Vamos lá. Como eu falei para vocês, há uma vasta gama de técnicas, né, de conservação e restauração do solo, como, por exemplo, o plantio direto, a rotação de culturas, a construção de terraços, por exemplo, para controlar a erosão pluvial, né, que é a erosão proveniente da chuva. Considerando que a segurança alimentar depende da manutenção dos solos em boas condições, ok? É provável que esse desafio seja o quê? Solucionado no longo prazo. Olha só, pessoal, essa questão da degradação do solo é uma problemática que nós temos no nosso país, principalmente, né, devido ao que a atividade agrícola ser extremamente importante para a economia brasileira. Lembrando, né, que o ano de 2020 nós batemos recordes, né, em termos de exportação de produtos agrícolas. Mas muitas vezes, né, em muitos casos, a gente vê uma falta de preocupação em conservar, né, ou até mesmo restaurar as condições do solo. Sabemos nós que é essencial, né, para que haja, né, uma conscientização para que o solo permaneça em boas condições, ok? Beleza, pessoal? E aí, vamos para o último, né, dos problemas selecionados, que seriam 5, né? E aí temos a geração de resíduos. Outra problemática no Brasil, né? Principalmente quando se refere à questão do lixo. Mas vamos lá. O aumento, né, de materiais descartados na natureza, né, é o grande problema, principalmente com a formação de sociedades de consumo, né? Quanto mais aumenta o consumo, mais materiais são descartados na natureza.
Alguns dados, tá, afirmam que, seguindo no ritmo atual que nós temos, segundo a ONU, a geração de resíduos urbanos chegará a 4 bilhões de toneladas no ano de 2050. E quais são as causas disso? Crescimento populacional, industrialização, aumento do consumo, utilização de materiais que demoram a se decompor na natureza, descarte indevido pela população e destinação final inadequada. Ok? Lógico que aí as consequências disso é o quê? O acúmulo de lixo. Olha só, hein? O descarte de forma incorreta, né? Principalmente nos grandes centros, pode causar muitos transtornos, tá, pessoal? Por exemplo, as enchentes, né, que ocorrem nos grandes centros, muitas vezes são ocasionadas, né, por esses resíduos que não são descartados de forma correta. Vão para os esgotos pluviais, vão para os rios, vão para os córregos, e aí quando vem aquela chuva, transbordam, né? Criando aquela situação que a gente já viu aí, né, serem retratadas em vários telejornais, ok? E além disso, né, quais seriam as principais consequências, né? Então, além do acúmulo de lixo, nós temos o quê? A geração de doenças, desequilíbrio ambiental, poluição visual, como vocês estão vendo aí na imagem, alagamentos por entupimento de bueiros, como eu expliquei anteriormente, ok? Contaminação do solo, da água e do ar. E quais seriam as possíveis soluções? Aí temos o quê? Que reduzir, lógico, a produção de lixo. Coleta seletiva, como nós temos, né, em alguns ambientes, aquela, né, como a gente diz, aquela coleta seletiva, onde tem ali o espaço para descartar plástico, papel, matéria orgânica. Então você tem que fazer, né, essa coleta seletiva para uma destinação correta desse lixo. Podemos o quê? Estimular a reutilização. Pô, não reutiliza as latinhas de refrigerante, de cerveja? Então pode-se reutilizar também, né, papéis, reciclar papel, papelão. Então muitas coisas aí podem ser recicladas, ok? Beleza, pessoal? Essas medidas, então, seriam possíveis soluções para nós resolvermos um dos grandes problemas que nós temos nas cidades brasileiras, né? Onde muitas cidades não têm aí um descarte, né, correto do seu lixo, ok? Muitas das cidades brasileiras, esse lixo está a céu aberto, proporcionando aí, né, alguns problemas, principalmente para pessoas que vivem nesses lixões, como a proliferação de doenças. Ok, pessoal? Então, trabalhamos aí o primeiro conteúdo, que é o top 1 do Enem, em termos de geografia, que são os problemas ambientais. Beleza? Próxima aula trabalharemos aí outro conteúdo bem presente nos últimos Enems que tivemos. Ok? Belezinha? Até a próxima. Fui!